Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa configuração de render. E aqui eu já estou com o meu projeto posicionado. Tem alguns lixinhos aqui do lado, olha só, eu vou estar já deletando para que a gente fique apenas com o nosso projeto, ok? Quando você termina de modelar o seu projeto, é interessante que você faça a criação de uma cena. Então, é exatamente isso que eu vou estar recapitulando com você, porque foi um dos últimos assuntos que eu falei lá no curso de SketchUp, no curso bônus de SketchUp. Então, se você não assistiu, a modelagem completa desse projeto, ela foi feita, desenvolvida lá. Então, olha só. Eu vou esconder aqui algumas camadas, como por exemplo a camada do forro e a camada da laje. Vou jogar o meu projeto na posição topo, olha só. Inclusive eu observo que existem materiais inseridos e daqui a pouquinho eu vou te mostrar como fazer essa limpeza para que a gente consiga fazer essa configuração do zero. Então olha só, vou pegar essa opçãozinha aqui, que é um bonequinho chamado posicionar a câmera. Vou posicionar aqui no cantinho, que é onde eu quero que o meu observador ele esteja aqui no projeto. E é interessante que você coloque essa altura do observador algo em torno de 1,10 m a 1,20 m. Por quê? Porque essa altura é o que geralmente os fotógrafos utilizam no posicionamento ali do tripé. Então, para não ficar uma coisa muito alta e também nem muito baixa, vamos utilizar ali esse intervalo entre 1,10 m a 1,20 m, ok? E aí você pode me falar, Maiane, mas eu não estou conseguindo visualizar o meu piso, não visualizo o meu teto, então calma que eu vou já mostrar para você como é que nós iremos arrumar esse tipo de visualização. Então eu vou vir aqui na laje e no forro e vou trazer eles de volta. Aqui em cima, no botãozinho do Asset Edito, que é esse aqui, nós temos um botão chamado Render Output e o Save Frame. Para que serve esse Save Frame quando eu o habilito? Ele serve justamente para criar esse tipo de laterais, aqui negritas, para que você consiga visualizar o local que você vai estar fazendo o seu render, ok? Então aqui ele já ficou nessa opçãozinha, porque muito provavelmente o portrait deve estar marcado, olha só. A opção portrait deve estar marcada para que ele consiga te dar esse tipo de visualização. Se não tivesse, por exemplo, tiver widescreen, olha só como fica. Fica as laterais, porém fica muito em cima. Então você não ajusta isso ainda no zoom. Você vai lá e marca aqui a opçãozinha portrait, porque aí ele já te dá um campo melhor de visualização. Outra coisa que eu costumo alterar é com essa opçãozinha do percorrer, porque aí você pode ou avançar o teu campo de visão ou então aproximar. É só você apertar o botão do mouse, botão esquerdo, e aí você avança ou você diminui esse teu campo de visão, ok? Ele ainda consegue também fazer ali algum tipo de rotação. Depois disso, eu posso estar alterando o zoom da minha imagem. Então, é só você apertar Z e ali, por exemplo, eu vejo que está com 79 graus. Eu costumo utilizar entre 45, 50 graus, mas aí depende muito do teu projeto, daquilo que você vai estar visualizando. Então, como aqui eu já vejo que eu consigo observar teto e piso, então eu vou deixar esse valor que está aqui hoje em dia, certo? Antes de começar a nossa renderização, eu quero fazer uma observação. Muitos materiais, eles já vêm com os bloquinhos que a gente insere. Então, se você abre aqui o Asset Edito, por exemplo, e aí você vê aqui no botãozinho dos materiais, inclusive, olha só, dentro do Asset Edito eu tenho um botão para materiais, um botão para as luzes, um botão para as geometrias, trabalhar com a seção de planos e a configuração do meu render. Então, olha só, os materiais você percebe que tem muitos materiais aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? É legal que você faça esse passo a passo aqui de umas 5 a 10 vezes. Você vem em extensões, V-Ray, marca aqui Tools e você vai escolher limpar cena. Então, marcou, ele vai perguntar se você tem certeza de que você quer fazer isso. Sim, sim. E aí você vai fazendo esse processo de 5 a 10 vezes. Olha, ele deu ali um zoom na imagem, não tem problema, a gente volta depois com a configuração, mas é importante que você faça aí ao máximo essa limpeza. Existem alguns materiais que eles não estão saindo, por quê? Porque foram materiais que eu já configurei. Inclusive, quando eu pedi para limpar a cena, você percebe que o basculante, ele saiu ali de trás, certo?
Então, eu vou recolocar esse basculante aqui, porque ele também foi limpado. Com certeza, ele tem algum material que estava causando alguma interferência, e aí o SketchUp já fez essa limpeza, tá? Ou melhor, o V-Ray já fez essa limpeza. Então, eu vou vir aqui, olha só, no botãozinho do Asset Edito, e vou clicar em cima de um material com o botão direito deletar, para que a gente possa configurar tudo isso aqui do zero. Vou lá deletando todos esses materiais. Deleta tudo. Pronto, agora nós estamos com o nosso arquivo totalmente branquinho, totalmente limpo, sem interferência de nenhum material. Vou aproveitar, voltar aqui no Asset Edito e marcar novamente a nossa opção por 3, que ele havia sumido com ela, ok? E estamos aqui com o nosso projeto todo para ser trabalhado, a configuração dos nossos materiais, ok? Antes disso, eu vou inserir novamente o basculante que eu vi que ficou, saiu quando a gente fez ali a limpeza. Então, olha só, eu devo ter um basculantezinho aqui. Pronto, gente, já inseri aqui o basculante novamente, que ele havia sido removido quando eu fiz ali a limpeza da cena. E aí, nós vamos lá no Asset Edito, fazer a limpeza. Inclusive, esses materiais que vocês estão vendo aqui são lá do nosso basculante. Então, eu não vou remover, porque senão vai acabar tirando o basculante novamente. Não quero isso. Então, ponto MC Vidro Box, nós vamos configurar. Primeira coisa que nós vamos entender é que o vidro ele tem um certo de reflexo. Então, eu vou subir a agulhinha aqui do reflexo. Entendemos também que esse vidro ele tem a refração. Eu consigo perceber as coisas que estão além dele. Então, eu vou colocar aqui topado o meu nível de refração. Existe também uma propriedade física que é o IOR, tá? Que é interessante a gente também colocar valores, tá? Que também é, na verdade, o índice de refração. Então, o que nós vamos fazer? Vou vir aqui na opçãozinha Look Fresnel, vou desmarcar ela e vou colocar um IOR para esse nosso vidro. Vou colocar aqui o valor de 4, mas você pode estar pesquisando isso em uma tabelinha, tá? 4 deve estar muito, eu vou colocar 2. E aqui embaixo também, no refração, o IOR, posso colocar o valor de 2 também, ok? Então, esse material já está configurado no Asset Edito. Vou fechar minha caixinha aqui. E aí você pode falar, Maiane, mas se eu aplicar aqui, eu não estou observando quase que nada. Ele continua da mesma performance. Então, no SketchUp, para melhorar a nossa visualização, eu posso vir aqui na Editar, no botãozinho Editar, e venho aqui, por exemplo, na opacidade e vou, olha só, diminuir. Isso aqui, na verdade, é só para melhorar o nosso visual, tá? Muita gente confunde a questão de achar que aqui tá transparente, tá menos opaco, e quando vai renderizar o seu material, de fato, ele não aparece como deveria. Por quê? Porque no Asset Edito não foi configurado corretamente, a pessoa tem a falsa impressão de que está vidro, de que está transparente, na verdade não está, porque apenas a opacidade está diminuída. Então, para que eu possa inserir esse material, como nós já criamos cenas, eu posso sair desse tipo de visualização aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, vou fazer o seguinte, vou minimizar aqui os materiais, vou pegar aqui a ferramentazinha de camadas e vou desligar minha laje, desligar o meu forro, vou lá no Asset Edito, nas configurações, vou desligar o meu Safe Frame também e vou colocar na vista topo, olha só. Vou abrir aqui um botãozinho de corte, plano de seção, olha só, clico. Opa, já tinha até um corte ali marcado. Então, vou clicar aqui 2 vezes, pronto. Vou esconder esse corte e vou trabalhar assim porque fica bem melhor pra gente, tá? Então, aqui, olha só, eu vou selecionar essa plaquinha, essa porta aqui do meu box ao infinito e além, até conseguir encontrar todas as faces, tá? Então, vou clicar aqui no meu material configurado, vou apertar o Ctrl e olha só, clicou, aplicou. Certo? Você precisa segurar o Ctrl para que você tenha certeza de que pegou em todas as faces do seu material, melhor, do seu objeto. Então, vou lá, clico no Ctrl, seguro e olha só, foi e pegou em todo mundo. Aí você vai me falar, Maiane, tá transparente? Sim, porque nós mexemos aqui na opacidade e não porque nós deixamos de configurar o nosso material. Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. A mesma coisa nós vamos fazer com esse vidro aqui do nosso basculante. Eu vou selecionar o infinito e além até encontrar a face do nosso vidro, pegar aqui o botãozinho e olha só, clicar. E é interessante que você faça isso, mesmo segurando o Ctrl, de um lado e de outro, olha só, para você ter certeza de que o material
ele pegou. Às vezes também eu costumo clicar com o botão direito e inverter face. E olha só, eu vou lá e aplico a mesma coisa aqui, eu inverto face, vou lá e aplico, certo? Se essas faces aqui prejudicarem a nossa renderização, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar uma face dessa e deletar, e lá do outro lado também clico e deleto. Opa, isso aqui eu vou deixar. Pronto. E aí a gente tem certeza de que vai dar certo esse nosso material, ok? O próximo material que nós vamos configurar é o metal aqui das nossas roldanas. Então, mais uma vez, eu jogo aqui na caixinha, vou lá em cima e coloco ponto MC metal. Vou dar um OK. Vou lá no Asset Edito, olha só, aqui já temos o nosso ponto MC metal. E o metal, ele tem um certo reflexo, ok? Então, vou lá, subo essa agulhinha até em cima. Porém, eu posso fazer uma alteração desse meu reflexo através do glossiness. Só que antes disso, para que você realmente observe que esse metal, ele tem essa característica, eu vou desmarcar a opção Use Fresnel. Quando eu desmarco, olha só, ele já aparece ali um espelho, um metal. E aí eu venho aqui no reflexo glossiness e vou diminuir isso aqui, ó. Ou você diminui pegando na agulhinha mesmo e olhando na sensibilidade para ver o que vai estar mais próximo daquilo que você precisa, daquele metal que você precisa. Ou então você pode colocar um valor. Vou colocar aqui 0,85. Ficou muito brilhoso ainda. E aí você vai controlando esse brilho, tá? Ou através aqui do reflexo, diminuir ali um pouquinho, ficou melhor. Pronto, mais ou menos assim, ok? E aí esse material já está configurado. O que eu vou fazer agora? Vou pegar ele aqui e aí eu vou, olha só, selecionar, clicando ao infinito e além nas minhas roldanas. Aí você pode falar, nossa, Maiane, mas eu nem estou percebendo se de fato o material está sendo aplicado ou não. Eu volto lá no meu Asset Edito e aqui, olha só, no V-Ray BRDF, que é um dos layers, uma das camadas principais que eu gosto de trabalhar dentro do Asset Edito. Por quê? Porque dentro dele eu tenho todos os layers que eu preciso para configurar quase que todos os materiais que eu preciso. Vidro, MDF, plástico, tudo que eu preciso eu consigo configurar aqui através do V-Ray BRDF. E ele tem 3 canais importantíssimos e são os que eu mais utilizo, que é o Diffuse, para aplicar cor, reflexão e refração. Então aqui no Diffuse, eu vou colocar aqui uma corzinha, por exemplo, um amarelinho, só para a gente poder, ó, ok, prontinho. Não vou colocar cor nenhuma, porque senão essa cor ela vai refletir aqui na corzinha do meu material. Então, vou fazer diferente. Eu vou selecionar ele aqui, vou editar e vou colocar aqui. Pronto. Olha só. E quando eu venho aqui no meu Diffuse, você percebe que não aconteceu mudança nenhuma. O material ele continua do mesmo jeito. É só para ficar didático e você consiga perceber que, de fato, o material foi aplicado. Então, aqui, mais uma vez, eu vou selecionar ao infinito e além dessa minha barra. Pronto. E aí você vai aplicando em todo o seu material. Então, eu vou lá, clico aqui no botãozinho, adicionar, ponto, MC cerâmica. Vou dar um OK. Venho aqui no meu Asset Edito.
A cor que nós vamos deixar para essa cerâmica, nós vamos descer aqui um pouquinho, colocar um cinza bem claro, esperar ele processar. Aumento o meu reflexo e aqui eu posso diminuir o meu reflexo glossness também. Prontinho. E aí, olha só, tá um pouquinho cinza ali. Vou entrar no grupo da minha bacia sanitária, clico lá e vou segurando, olha só, o Ctrl e vou aplicando o meu material, certo? Em tudo. Para você ter certeza que esse material ele foi aplicado, é só você vir selecionar, pega o conta-gotas aqui, ó, e clica em cima. Eu boto em outro material, conta-gotas, clico, olha só, MC Cerâmica, de fato, já está aplicada. A mesma cerâmica nós vamos aplicar aqui na nossa cuba. Então, prontinho, segurando o Ctrl, você consegue aplicar em tudo. Então, agora nós vamos configurar o porcelanato Calacata da nossa bancada. Então, vou lá, zero os meus materiais, adicionar ponto MC porcelanato. Calacata. Então, é legal que quando você estiver criando seus materiais, você coloque o nome do produto, para que depois facilite até mesmo a questão da sua especificação, seu detalhamento. Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha de procurar os arquivos, vou lá na minha área de trabalho, texturas, vai ser esse aqui, ó, Calacata. Então, abrir. Eu vou deixar com essa dimensão aqui de imagem, porque eu ainda não sei como é que vai se comportar. Então, vou dar um OK. Vou dar barra de espaço, entrar aqui, ó, nessa minha bancada e vou clicar com o botão do Ctrl segurado, olha só. Vou lá, todas as faces pegar. Mesma coisa aqui em cima. Vejo que está muito pequeno. O que nós vamos fazer? Colocar ali uma dimensão maior. Vou colocar aqui 1,20, por exemplo. Ó, ficou bom? Tá? E aí você, se por exemplo, você quiser reposicionar, você pode clicar aqui na face. Vamos ver se ele vai dar essa opção pra gente, ó. Às vezes ele dá uma opçãozinha de textura, às vezes não, tá? Então, olha só, ok. Vou lá no meu Asset Edito, MC Porcelanato Calacata. Esse porcelanato, ele tem ali um certo brilho. Então, o que nós vamos fazer? Aumentar aqui um pouquinho. O reflexo dele não precisa ser topado, apenas aumentar ali um pouquinho só para ele ter um certo brilho e esse aspecto de polido, ok? Então, vou minimizar. Então, nós vamos aproveitar o material que foi inserido aqui na bancada e vamos aplicar também no nosso nicho aqui do box. Então, vou lá, selecionei meu material, seguro o Ctrl e marco lá no meu nicho, ok? Vamos agora criar o espelho aqui dessa nossa área de uso. Então, vou lá, mais uma vez, zero todos os meus materiais, coloco ponto, MC espelho, ok. Vou lá no meu Asset Edito. Posso escolher aqui uma corzinha acinzentada, só para a gente poder observar melhor. Porém, o espelho vai ter um reflexo total. Então, vou lá, marco o reflexo total e desmarco o Use Fresnel. Prontinho. Já tenho aqui o meu material pré-configurado. Vou lá em cima, seleciono a placa do meu espelho. Opa! Que é a placa do meu espelho, seguro o Ctrl, marco em tudo, espelho já configurado, ok? Vamos agora partir para a configuração do nosso MDF, bem legal, não é isso? Essa caixa aqui nós vamos deixar ela branquinha, a caixa do nosso MDF, então vou lá, marco zero tudo, ponto MDF branco, MC MDF branco, lá em cima, ok, Asset Edito. Espero que a configuração possa estar alterando isso aqui para uma opção de floor, por exemplo, piso, para você conseguir observar melhor a performance desse material. Então, vou colocar ali um pouquinho de brilho e vou descer no reflexo glossness para ele ficar um pouco mais rugoso, um pouco mais acetinado, certo? Não ter ali tanto um brilho como de uma laca, por exemplo. Então, posso estar descendo mais isso daqui. Você vai conseguindo perceber nitidamente através do piso. Desço aqui mais um pouquinho. Pronto, nosso MDF branco já configurado. Agora vamos partir para o nosso MDF, MDF laca metálica. Então vamos lá. Ponto MCMDF laca metálica.
Ok, lá em cima mais uma vez. Opa, antes disso eu vou escolher a imagem desse meu MDF da Guararapes, editar. Vou clicar aqui na minha caixinha, ó, cobre laca metálica de 18 milímetros, peço para abrir e já posso aplicar aqui nas minhas portinhas, ok? Posso também, olha só, aumentar ou diminuir. Eu vejo que essa textura aqui tá boa com 0,10, tá legal. Vou lá em cima e posso pedir para que essas minhas portas do MDF laca metálica, elas tenham aí um certo brilho, tá? Imitando a laca. Então, esperar ali ele atualizar. Posso aqui mudar para Fabric. Ó, ficou melhor. Volto lá para o Floor, só mesmo para ele poder atualizar. E vou adicionar um pouquinho de brilho, ó. Não tanto, para não ficar tão assim, mas olha só. Ficou melhor. Pronto, ok? Vamos partir agora para a configuração do nosso porcelanato do piso, que vai ser ali um pouco acetinado, justamente porque é uma área molhada, para a gente ter essa rugosidade, ser ali uma aderência, um antiderrapante. Então, olha só, zero tudo, adicionar material, ponto, MC, porcelanato, piso e parede. Vou escolher a imagem, foi o Alameda Binati, de 20 por 1,20, da Porto Belo. A mesma coisa venho aqui, ó, vou marcar a minha largura, 0,20 e o meu comprimento, 1,20. Ou melhor, contrário, 1,20, a minha largura, 0,20, a minha espessura, ok? Meu comprimento 1,20 e a minha largura de 20. Vou dar um ok e olha só, se eu aplico, ele pegou tudo, dou um Ctrl Z e vou selecionar apenas essa face aqui. Vou lá e aplico. Se você quiser, olha só, aplicar piso a piso, você pode. Na verdade, é o ideal que se faça, tá? Você vai lá e vai marcando piso a piso, porque aí você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Textura, posição, clico com o botão direito, peço uma rotação, por exemplo, para 180. E aí você percebe, ó, que os veios eles vão ficando desencontrados. Inclusive no próprio site eles oferecem a imagem do porcelanato de várias maneiras, de várias performances, justamente para que você consiga ter esse nível de realidade para o teu desenho. Ó, não fica tudo tão repetitivo assim. Mas para ganhar tempo, eu vou selecionar todos e marcar de uma vez, ok? Vou voltar aqui com o meu corte, que eu havia removido. E agora nós vamos configurar o porcelanato lá no Asset Edito. Então, vou clicar aqui, vou esperar ele atualizar. Pronto, atualizou. O que eu vou fazer? Vou dar um certo brilho para ele, ou melhor, nem tanto. Marcar aqui na opçãozinha novamente de piso. Olha só, a gente dá ali um certo brilhinho para ele. E a gente desce aqui nesse acetinado. Pronto. O gloss, ele dá esse efeito acetinado para o nosso piso. Muito legal. Existe também uma configuração incrível que é o mapeamento. Eu posso vir aqui, por exemplo, fazer o mapeamento da imagem para que eu aumente o nível de relevo desse meu desenho, da minha madeira. Então, eu posso vir aqui no mapeamento. Eu tenho dois tipos de mapeamento, o bump e o displacement. O bump, ele gera um relevo, digamos que mais suave, e o displacement, um relevo mais agressivo. Quando, por exemplo, você pega uma imagem, uma textura e quer dar ali o efeito de uma grama ou até mesmo de um tapete bem felpudo. Então, o displacement ele nos ajuda muito com esse tipo de mapeamento de imagem. Mas aqui eu vou escolher o bump, vou marcar, ligar ele, textura, venho aqui em bitmap e vou escolher a mesma imagem que eu apliquei aqui, ó, o Alameda Binati, ok, volto. E aqui, olha só, eu posso diminuir um pouquinho o valor desse multiply. Vou colocar aqui 0,3, por exemplo, para não ficar tão rugoso assim, a ponto de perder até o certo brilho que a gente tinha colocado anteriormente. Então, vou fechar e nós vamos criar o porcelanato da parede, ok? Zero tudo, ponto, MC, porcelanato, nude, savana.
savana. Vou escolher a imagem. Peço para abrir, ok. E olha só, se eu aplicar de uma vez vai em todo mundo, não é legal. Como essas placas elas são bem grandes, a gente pode vir aqui, ó, selecionar. E é interessante que você coloque exatamente o tamanho da peça. Então aqui a peça ela vai ter o seu 1,20 por 1,20 por 1,20. Então vamos lá. 1,20, prontinho. Olha só, ficou bem melhor, legal, porque ele dá essa continuidade que a gente precisa. Vou lá no meu Asset Edito, marco aqui a opçãozinha de Flow para observar melhor e trago um certo brilhinho, não tanto, mas ó, a gente consegue perceber nitidamente, para que ele seja ali um porcelanato polido, para que a gente possa colocar na parede. Vou diminuir um pouquinho o reflexo glossiness, prontinho. Nós vamos colocar o mesmo material, selecionar, pega o conta-gotas, o mesmo material do MDF que nós colocamos nas portas do armário, nós vamos colocar nessa prateleira aqui também, ok? E já estamos partindo para a finalização da nossa configuração de materiais. Então, essa decoraçãozinha aqui, nós vamos colocar como se fosse ali uma cerâmica colorida. Então, vou lá, marco aqui e vou escolher ponto MC cerâmica decor, por exemplo. Posso aqui na minha roda, olha só, escolher algum tonzinho ali para fazer essa contraposição. Vou colocar isso aqui mais ou menos. Dou um brilho para ela, desço aqui no acetinado. Se quiser observar melhor, o Flor, ele nos ajuda nesse sentido. Olha só, posso aqui escolher uma outra matiz mais fechada. Ó. Fica bem legal a aplicação desse material, não é isso? E aqui a gente vem e aplica em tudo. Inclusive, vou aproveitar e aplicar aqui no vaso também o mesmo material e vamos criar aqui a nossa folhagem. Então, a nossa folhagem, olha só, tá padrão, zerado, ponto, MC, vegetação. Vou selecionar uma imagem aqui de folha que eu já havia salvo, peço para abrir. Vou colocar aqui mais ou menos 0,5 por 0,5, ok? E aqui, ó, já venho e aplico, joia? Então, lá no meu Asset Edito, mesma coisa, vou colocar aqui mais ou menos assim. Ó, você vê que a imagem ela já está carregada aqui, vou aumentar um pouquinho o brilho dela e diminuir essa rugosidade aqui. Nós iremos configurar a nossa sombra, porque é muito importante que a gente tenha sombra entrando no projeto. Então, eu vou voltar aqui, ó, na configuração do Asset Edito e marcar novamente o nosso Safe Frame para delimitar e a gente fazer um estudo de sombras agora. Então, melhorar aqui a nossa visualização, mais ou menos assim, prontinho. E aqui, olha só, você vai vir na opçãozinha que nós temos aqui habilitada, mostrar, ocultar sombras. Inclusive, se você não tiver com essa barrinha aqui mostrando no seu projeto, é interessante que você venha em visualizar barra de tarefas e escolha a opção câmera, tá? Para que ela possa aparecer. Então, eu venho aqui, marco a sombra e nós vamos ver como é que essa sombra ela está se comportando em relação ao nosso projeto, tá? Então, vou jogar lá fora para observar. As sombras já estão ligadas, ó, você vê que o sol ele está jogando a sombra para esse lado. Nós queremos que adentre no nosso projeto, no nosso ambiente. Então, vou pegar aqui um plugin que eu tenho instalado, que é o Solar North. E aí, olha só, eu pego essa minha sombra e vou fazer isso aqui com ela, ó. Rotacionar um pouquinho, joia? E volto lá para o meu projeto. Opa, acabou que ela desconfigurou, mas não tem problema. Marco novamente a sombra. Pego aqui o Solar North por aqui mesmo, dentro. Já ficou definido, delimitado. Vou deixar aqui do jeitinho que tá. E eu vou alterar o horário. Então, pode ser que através do horário a gente consiga... Olha só, tá vendo que ali a sombra ela já está entrando? Então, à medida que eu vou alterando aqui esse horário, ela vai ficando mais intensa, mais forte. Então, ó, tá entrando bastante ali. E aí você vai fazendo esses testes. Toda vez que você habilita a sombra, o projeto ele fica um pouquinho mais carregado
É interessante que você faça isso aqui, na verdade, no começo da sua configuração. Queria que estivesse entrando mais sombra, mas está entrando bem pouquinho. Mas tudo bem, vou deixar mais ou menos marcado assim. Vou pegar aqui o pezinho e ampliar um pouquinho, porque a gente tá vendo aqui umas... Pronto, assim. E vou deixar essa minha sombra que tá entrando aqui marcada. Então, venho aqui na configuraçãozinha de sombras e olha só, eu vou deixar ela mais clara, ou seja, mais intensa, mais forte. Vou tentar entrar aqui novamente nessa nossa marcaçãozinha para ver se eu consigo melhorar a posição da nossa sombra. Vamos ver como é que ela tá se comportando. Ó, agora ficou bem melhor a entrada dela e ela tá bem clara, certo? Ficou bem melhor. Vamos lá, atualizar a cena. Atualizar. Beleza. Aqui eu vou colocar uma IES Light para que a gente consiga ter uma iluminação saindo desse plafond ou desse spot aqui. Inclusive, eu vou observar, aqui nós temos um spot, então nós vamos colocar a iluminação nesses spots que nós temos aqui, joia? Então, vou lá, pego aqui a minha opçãozinha de IES Light, que é justamente essa daqui, ele já te pede para ir buscar a sua IES, então vou entrar aqui na minha pastazinha de luzes, tem várias, então vou escolher aqui, por exemplo, essa opçãozinha da bar.ies, peço para abrir. Venho aqui, olha só, e vou colar certinho ali no centro da minha luminária, ok? Vou descer aqui um pouquinho. Você percebe que quando a gente está com essa sombra ligada, fica bem pesado. Então, vou desligar aqui a sombra só para a gente poder continuar o nosso trabalho. Vou descer aqui um pouquinho. E essa mesma luz eu vou copiar aqui para o outro lado, olha só, segurando o Ctrl. Posso aqui também utilizar a setinha, ó, para fazer uma cópia mais assertiva. Pronto, vou lá, ok. E aqui sim, a set edito, posso chamar também, por exemplo, de ponto MC luz spots. E aí eu ligo a minha intensidade. Geralmente eu começo com 1000, mas aí pode ser que essa intensidade esteja muito alta. Aí você vai fazendo testes. Não se assuste se às vezes você precisar colocar valores exorbitantes, como por exemplo 10.000, que é o que eu estou colocando aqui agora. Você pode também alterar a cor dessa luz. Eu vou querer branca mesmo para esse projeto, mas você poderia clicar aqui no Field Color. Prontinho. Agora, gente, nós vamos fazer um teste de render para ver como é que está se comportando essa nossa imagem. Então, até então, nós ainda não havíamos feito nenhum teste de render. Vou passar para vocês agora qual é a configuração que eu gosto para fazer testes. Então, vou lá na minha engrenagemzinha do Asset Edito, vou desmarcar essa opção Progressive porque ela deixa o render, às vezes, um pouquinho mais lento. Porém, quando você está fazendo esse tipo de teste, você já pode estar renderizando e ver como é que as coisas estão se comportando. Eu vou deixar ela aqui marcada para a gente poder fazer esse teste, mas eu já vou te passar quais são as configurações que eu gosto para um render final. Então, aqui, por exemplo, já marquei o Portrait. A qualidade da imagem, eu trabalho geralmente ali com os seus 1200 a, por exemplo, 1900. Então, para você trabalhar imagens para rede social, para entregar para o cliente, essa qualidade já é muito boa, tendo em vista que eu faço esse melhoramento lá no Photoshop, tá? Que também a gente trabalha dentro do nosso curso fechado. Um módulo específico só para trabalhar esse melhoramento na nossa imagem. E aí, inclusive, eu trabalho uma aula específica só para fazer essa pós-produção nas nossas imagens. Então, aqui eu vou fazer um teste com 800, vou deixar esse interativo marcado, progressivo marcado, ou melhor, o interativo, para a gente poder fazer esse teste. E aí, vou aplicar aqui o botãozinho de render, para a gente observar como é que os nossos materiais eles estão se comportando. Então, você percebe ali que o projeto está um pouquinho escuro, mas eu já tenho a sombra entrando, a minha luz ela já está acontecendo. Então aqui, por exemplo, ó, eu já consigo perceber ali um pontinho de luz, tá? Vou dar um stop aqui e aumentar um pouquinho a intensidade do nosso spot. Vou lá na luz, tá com 10.000, eu vou colocar com 50.000, por exemplo.
E aqui na configuração do nosso render, eu vou desmarcar o progressivo e vou deixar mesmo que eu utilizo. Vou deixar na opçãozinha de 800 por 640. O Noise Limit, eu costumo utilizar para render final 0,001. Aqui no Max Subdevice eu trabalho de 12 a 16, eu vou deixar 12. Global Illumination, eu marco a opção Irradiance Map, tá? Porque fica bem melhor de trabalhar, não fica tão pesado o teu arquivo. Ambiente Occlusion se refere às sombras, então eu sempre marco isso aqui, esse Ambiente Occlusion, que são as sombras de contato. Marco aqui 10, por exemplo, para fazer alguns testes. Ok? Render Elements, eu sempre adiciono alguns layers, então, por exemplo, eu adiciono aqui o Denoise e as sombras, os shadows. E aí sim, vamos fazer aqui um teste para ver como é que está se comportando as nossas luzes. Então, vou lá. E aí você pode falar, Maiane, a minha imagem está ficando muito escura, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, clicar nesse botãozinho que tem no cantinho do Show Correct Control. E aí, o V-Ray, ele te dá mais algumas opções. Eu costumo dizer que isso aqui é um mini Photoshop dentro do V-Ray. Então, eu abro aqui, por exemplo, habilito o Exposure. E eu coloco aqui, por exemplo, 1. Ó, você vê que a imagem ela já deu ali uma clareada. Tá bem melhor, certo? Bem mais clara. Mas aí você pode trabalhar com valores. Você vai sentindo isso à medida que você vai utilizando no seu projeto. Eu vou colocar aqui mesmo 1.5 para não ficar tão claro. E aqui, por exemplo, você pode fazer algumas correções de contraste, de claro e de escuro. Por exemplo, esse Highlight Burn, você pode ir puxando essa agulhinha, tá? E aí ele vai fazendo essas alterações aqui diretamente no teu render, deixando mais claro, mais escuro, mais forte, mais intenso, tá? Você pode também fazer aqui no Curve, se eu clicar aqui, e você consegue pegar aqui bem no cantinho da curva, você consegue deixando a tua imagem mais clara, mais escura, mais saturada ou menos saturada. E você vai escolhendo, tá? É legal que você não deixe as coisas muito estouradas assim. Vou desmarcar aqui, por exemplo. Vou deixar o Exposure com esse valor de 1.5, porém, eu vou fazer uma coisinha diferente. Vou dar um stop aqui. É interessante que quando você quiser parar mesmo o teu render, você dê um stop, tá? Eu vou pegar aqui esses nossos spots, essa luz, e vou aproximar um pouquinho da parede, porque às vezes quando você deixa um pouquinho distante assim, por mais que o teu bloquinho ele esteja próximo da parede, às vezes a luz ela não consegue corresponder a isso. Então eu vou aproximar um pouquinho aqui a minha luz, desligar aqui as sombras para ficar mais leve. Então, vou clicar aqui e vou levar a luz um pouquinho para trás. Vou habilitar aqui o meu corte, porque nós iremos fazer, olha só, de uma maneira diferente. Venho aqui nas minhas camadas, vou desligar o forro, vou desligar também a minha laje. E olha só, desligar aqui, ok. Posso desligar também a minha decoração para ficar melhor da gente visualizar. Inclusive, havia aqui um retângulo que eu tinha criado. Deletar esse retângulo. Vou esconder também a marcenaria. Por isso que é legal você trabalhar com os layers, porque facilita muito a nossa vida, tá? Eu não tenho um layer aqui para luzes, mas eu vou adicionar um layer para luzes. Prontinho. E colocar aqui essas 3 luzes nesse layer. E esconder também. Vou voltar aqui com a minha decoração, que é o meu espelho. Vou colocar ele num layer solto e esconder a decoração só para facilitar aqui. Pronto. Na verdade, isso aqui é a placa de MDF, né? Que está em cima ali do nosso espelho. Nosso espelho, na verdade, ele está aqui. Então, ele também eu vou colocar no layer 0 e vou esconder aqui essa decoração, tá? Vou entrar aqui no grupo desse espelho, que tá bem... e vou aumentar, dar um empurrar e puxar nele e vou aumentar para 0,01 para ficar um pouco mais espesso. E aqui, gente, olha só, esse espelho ele tá colado em uma placa de MDF, né, para poder ali evitar a questão da oxidação, enfim, essas questões. Então, eu vou pegar aqui o retângulo de luz, a Plane Light, vou clicar, olha só, nesse cantinho aqui do MDF e vou arrastar até esse outro canto aqui, pronto.
criada, tá? Da mesma maneira como no SketchUp a gente tem uma face mais clara e uma face mais escura, dentro da Plane Light do V-Ray a gente também tem essa performance. Então a face escura ela não emite luz e a face branca ela sim emite luz. Então eu vou subir, vou descolar essa placa aqui do MDF, porque para que ele funcione é interessante que não esteja colado a nada. E ali eu vou subir bem pouquinho, 0,005, ok? E vou descolar tanto de um lado quanto de outro, para que essa placa, ela de fato fique realmente descolada do espelho, descolada da parede, ok? Para que a gente consiga perceber o efeito dela na renderização. Então, sim, eu vou lá no Asset Editor e vou colocar aqui o valor para ela de 150 para ver como ela vai se comportar. Na opções, marca o Invisible, Affect Reflections, ok? E aqui, olha só, eu vou descer essa minha fita de LED, aperto o Ctrl, pronto, gerou uma cópia. Quando eu fiz aqui a descida dela, olha só, botão direito, virar azul. Então, a face preta vai ficar para cima agora, porque essa iluminação, ela vai ser jogada para baixo. Então, eu vou subir, tá? Pode ligar aqui a setinha do teclado. É interessante que você não deixe essa fita de LED, como eu disse lá em cima, colar. Pronto. Que ela não fique coladinha. Pronto, mais ou menos aqui tá ótimo. Vou clicar agora na vista do banheiro para a gente ver como é que vai se comportar essa renderização. Então, você vai fazendo esse tipo de ajuste. Volto lá no Asset Editor, configurações, ligo o Save Frame e vamos fazer aqui um teste. Inclusive, esse spot aqui eu vou deletar e vou utilizar também uma Plane Light para ficar melhor. Até mesmo para o exercício de vocês, ó, uma Plane Light, vou lá, crio aqui mais ou menos nessa posição. Lembrando, vou desligar aqui as sombras para facilitar o nosso trabalho, vou colocar ela aqui um pouquinho mais para o lado. Opa, 0,05 para o lado, pronto. Não esquece de descolar ela do teto. Pode ser pouca coisa, 0,03, por exemplo. Vou lá no meu Asset Editor, ponto, MC, luz geral, Enter. Vou colocar aqui para ela o valor de 80. Não esquecendo de marcar o Invisible e Affect Reflections. Prontinho. Agora sim, vamos fazer um teste de render e ver como é que a nossa imagem vai se comportar. Vamos aplicar também o material aqui nessa saboneteira? Então, vou lá, o comando de B, baldinho, clico aqui para zerar tudo e coloco lá, ponto MC saboneteira. Saboneteira. E aí, olha só, posso escolher uma cor por aqui mesmo, mais ou menos isso aqui. Vou lá no meu Asset Editor, dou um brilho para ela. Eu posso descer aqui também. E para o sabonete, opa, deixa eu marcar aqui, saboneteira. Para o sabonete a gente faz o mesmo processo, ponto, MC sabonete. Você pode escolher aqui uma coloração para ele, mais ou menos esse verdinho aqui. E aí a gente vem, dá um brilho, desce um pouquinho aqui, mais ou menos assim, prontinho. E para finalizar, vamos aplicar aqui um material nessa decoração que a gente tem aqui. Então, por exemplo, essa bandejinha ela pode ser espelhada. Então, posso aqui selecionar apenas a bandejinha, clicar aqui no meu espelho, opa, conta-gotas, clico lá no espelho, pego o material, seguro o Ctrl, ó, e aplico tudo na bandejinha, certo? Por exemplo, esses aqui a gente pode aplicar o material de vidro. Então, você pode vir aqui, ó, escolhe vidro, procura aqui na listinha, vidro box, por exemplo. Eu também posso fazer uma cópia, ó, eu posso duplicar, em vez de ser vidro box, aqui eu vou chamar vidro decor. E aí eu posso colocar aqui uma corzinha para esse vidro. Vou colocar aqui um violetinha só para a gente ver como é que ele vai se comportar. Você vê que já mudou aqui também. Então, essa corzinha aqui, ó, eu venho copiar, venho aqui no Fog Color, clico, ó, Paste.
E aí, olha só, ele já altera a cor desse vidro pra gente. Então, eu venho aqui, pego esse material, ó, entro aqui nesse vidro, opa, fazer melhor, segurar dar um Ctrl Z, segurar o Ctrl para aplicar em todo mundo. Ah, não tá transparente, não tem problema. Você vem e consegue ver a transparência aqui. Fica bem melhor. A mesma coisa a gente vai fazer com esse vidro. Aqui, você vai lá, olha só, e aplica, tá? Essa caixinha aqui também a gente pode estar aplicando o mesmo material. Essas velinhas aqui a gente pode estar criando um outro. Então, vou lá, coloco ponto MC velas decor. Ok. E aqui nós temos o seguinte, eu posso escolher vir, ponho aqui uma corzinha qualquer. Não estou nem fazendo muita questão de escolher, né, uma cor. Vou descer aqui um pouquinho o reflexo. Então, vou lá e pinto aqui a nossa velinha, tá? Joia. Só que aqui, olha só, nós vamos criar um outro layer para fazer essa pintura aqui, que é o, na verdade, nem criar, nós já temos um que é o emissivo. Então, vou procurar ele aqui, ó, pra gente aplicar também nessa nossa regiãozinha daqui. Pronto, aí vai ficar iluminado, certo? Aqui também a gente pode estar utilizando uma textura madeirada para aplicar. Como é bem pequenininho, a gente pode estar até utilizando a mesma do porcelanato para aproveitar o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, porcelanato, parede e piso. Então, aqui, ó, eu posso vir e aplico a mesma textura, certo? Aqui nesse. Se for o caso, esse aqui também tem alguns galhinhos. Então, a gente pode utilizar o verdinho que a gente aplicou na folhagem, na vegetação, por exemplo. Vegetação. Então, aqui você vem, escolhe um e olha só, a gente vai tentar aproximar para poder pegar. Opa, pegou todo mundo, não tem problema. A gente vem aqui e seleciona esse madeirado e aplica só aqui, olha que legal que fica, certo? E aí a gente vem aqui, escolhe e ó, aplica aqui no outro, cerâmica decor, e aí você vai, ó, aplicando, tá? Ficou bem legal. A gente também pode aplicar essa cerâmica decor aqui também, nessa pecinha, ó, pega todo o grupo, joia. Agora sim, nós vamos fazer um teste de render para ver como é que está se comportando o nosso desenho com essa decoração, tá? Então, à medida que você vai olhando o teu render, você vai percebendo que algumas coisinhas podem ser melhoradas. Aí você volta, refaz, melhora, e assim você vai construindo o seu processo de renderização, ok? Então, vou colocar aqui para renderizar novamente e vamos ver como é que vai ficar. Percebo ali que talvez ficou um pouco escuro esse nosso vidro. E aí eu posso vir aqui, olha só, e a força do fog color dele, a gente pode dar uma diminuída. Ó. Se eu diminuo, escurece mais, se eu aumento, fica mais clarinho, tá? Eu também posso pegar aqui e subir, se for o caso, ok. Ó, copy, vou lá em cima, paste, e aí a gente tem melhor, né, a performance desse vidro. Pronto, vou colocar agora para renderizar e ver como é que ficou a performance dele. Gente, então eu espero que essas dicas de renderização tenham ajudado você e que você consiga exercitar, consiga colocar em prática. Quero muito ter notícias de vocês, de como é que tá aí os trabalhos. Eu posso fazer mais uma única, última alteração aqui, ver como a gente sempre vai olhando uma coisinha, a gente vai sempre querendo melhorar, né? Mas é importante, né, que a gente entregue para o nosso cliente o melhor. Tô vendo que essa sombra ela tá um pouquinho forte demais, então eu vou dar uma diminuídazinha aqui na intensidade dela, ó, para não ficar tão marcada assim, mais ou menos aqui. Pronto, acho que ficou melhor. E agora sim, pronto, vou lá e mando o teste de render. Espero que essas dicas, essa aula
tem ajudado você. Me manda notícias, quero muito saber como é que tá os seus testes, quais são as suas dúvidas. Então é isso, gente.